Bem, gravando esse vídeo aqui, hoje eu tava pensando sobre John Wesley e evangelismo, George Whitefield, enfim. E vendo todas as coisas que estão acontecendo, jovens me imitando e lendo sobre esses homens, lendo muita Bíblia, orando várias horas por dia. E tem algumas coisas que eu quero gravar esse vídeo e falar, que sim, é para fazer muitos jovens desistirem de evangelizarem nas ruas e saírem por aí pregando. Algo interessante, quando você lê a biografia de John Wesley, eu já li a biografia compacta algumas vezes, quando você assiste até aquele próprio filme do John Wesley, você percebe que aquele relacionamento que não deu certo realmente causou uma grande ferida no coração do John Wesley, ao ponto dele ficar bastante abatido. Porém, Deus usa esses eventos para nos fazer questionar todas as nossas motivações. Vou dar um exemplo. Digamos que você gosta muito de uma moça na igreja, então você tenta, digamos assim, dar uma cantada, alguma coisa, ela vai, te rejeita e tal, e dá tudo errado. A maioria dos jovens larga tudo e, enfim, desistem até de seguir Jesus. Então todo aquele fervor, todo aquele amor, todo aquele zelo não era para Cristo, era para impressionar uma menina que ele achava bela na igreja, para casar com ela, para fazer sexo com ela. Então todo esse fervor, essa coragem, essas coisas, esse ativismo, estando todos os dias na igreja, todos os cultos na igreja, orando em público, pregando em público, cantando em público para aparecer, não era para Cristo, era para conseguir casamento, sexo e sentir prazer. Então, isso acontece muito. Quem nunca foi tentado a fazer isso, que atire a primeira pedra. E algo interessante é que muitas vezes, depois dessa decepção amorosa, tanto dos homens quanto das mulheres, é que vem a doideira, a loucura. Muitos jovens se arriscam, por exemplo, no Rio de Janeiro ou em São Paulo, sobem a favela e vão pregar para 30 traficantes com metralhadoras nas suas mãos. Ou então vão num bairro onde nem a polícia entra e começam na esquina sem armas, sem uma faca, sem nada, simplesmente segurando uma Bíblia, vestindo um terno e uma gravata, gritando: arrependei-vos e crede no Evangelho. Funk é música do diabo. Arrependei-vos, consagrai-vos, confessai vossos pecados. Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador, gritando a toda a força dos seus pulmões, às vezes até sentindo um pouco de dor no coração por causa do relacionamento que deu errado. O quanto isso é válido diante de Deus? O quanto isso tem um valor eterno? O quanto isso será aceito por Deus no juízo final? Eu acredito que só Deus sabe. Mas, na minha perspectiva, na minha visão, essa pessoa está cometendo suicídio. Eu acredito que John Wesley era diferente da maioria dos jovens de hoje que vão lá na moça e falam: você é mais bela que as éguas de Faraó. Enfim, e dá uma cantada na igreja, a moça vai e o rejeita, então ele vai para a morte, para o suicídio, fazer loucuras por aí. Eu creio que John Wesley é diferente desses jovens de hoje. Primeiro, que eu vejo que o seu evangelismo e o seu ativismo e a sua intensidade na pregação foi, primeiramente, como nós sabemos, fruto de um legalismo, de tentar honrar aquilo que sua mãe ensinou. Mas depois da sua conversão, lendo aquele famoso, enfim, texto, o justo viverá pela fé, olha só. E apóstolo Paulo deve estar ganhando galardão até depois da sua morte, né, com seus textos. E, de fato, quando John Wesley foi salvo, se converteu, ele
começou a pregar e a fazer todo esse ativismo por gratidão. Não era mais uma tentativa de impressionar alguma moça. Não, a moça que ele desejava e queria ficou lá, enfim, naquela colônia, naquele lugar onde ele estava evangelizando. E essa moça se casou com um homem, você pode ver isso no filme. Esse homem batia nela, e nós sabemos que John Wesley pregou muito contra a embriaguez, contra a bebida alcoólica, ao ponto de ele ser odiado pelos vendedores de bebidas de sua época. Mas qual a diferença de John Wesley para os jovens de hoje e para os pastores que pregam contra a bebida alcoólica de hoje? É a intenção, é o amor. Porque John Wesley, quando ele pregava contra a embriaguez, ele pregava contra a prostituição, ele pregava contra a vida de imoralidades, contra os maridos baterem nas suas esposas. Era amor. Porque tinha uma ferida no seu coração de um relacionamento passado que Deus soberanamente colocou esse pecado na frente de John Wesley e falou: John Wesley, tá vendo? O que acontece com você acontece com muitas mulheres nesse país. Tá vendo essa mulher que você gostava e eu soberanamente não deixei você casar com ela, deixei ela casar com um homem mau para ele espancar ela e encher a cara de bebida. Eu fiz você ver isso, John Wesley, para que você veja o quanto dói no coração de um pai ter a sua filha casada com um homem bêbado que a espanca e possivelmente a estupra também. Então, essa dor que Deus colocou soberanamente no coração de John Wesley explodiu em pregações. Mas aqui não é legalismo, como é na maioria dos pastores dos dias de hoje que pregam contra a bebida alcoólica. Não tem um fim último, não tem um objetivo nobre, que é proteger as mulheres de violência doméstica, que é proteger os filhos de serem espancados, que é economizar dinheiro para poder cuidar melhor da sua família, que é evitar vários outros pecados que acontecem quando o homem embriaga-se e deixa de ficar sóbrio e dá lugar até a demônios. Então, a diferença de John Wesley para os pastores de hoje que pregam contra a bebida alcoólica é muito grande. Voltando para a questão do evangelismo. A diferença de John Wesley para os jovens de hoje evangelizando também é muito grande. Nós percebemos que depois que alguns discípulos de John Wesley morreram espancados pregando, eu creio que isso deve ter trazido John Wesley e a sua vida de volta para os tempos da igreja primitiva, naquela época onde Estevão foi apedrejado, Tiago, enfim, foi morto, decapitado, e o apóstolo João deve ter sofrido muito com a morte de seu irmão, Tiago. E John Wesley também deve ter sofrido quando alguns de seus discípulos começaram a pregar ao ar livre e foram espancados até a morte. O que eu quero dizer é que você jovem que, primeiro, não pensa na morte e não está disposto a morrer, não pregue ao ar livre. Segundo, você não tem um objetivo final, que é a glorificação de Deus e o amor ao próximo, não pregue ao ar livre. Se você recentemente acabou de sair de um relacionamento que deu errado, não pregue ao ar livre. Pode ser no lugar mais seguro do mundo ou no lugar mais perigoso do mundo. Você precisa ficar um tempo buscando a Deus, revendo suas motivações e encarando esse relacionamento que deu errado, esse ato de rejeição, como um juízo de Deus. Porque nós sabemos que Deus é soberano sobre tudo e é Deus que endurece o coração e Deus que amolece o coração. É Deus que faz uma mulher te amar e faz uma mulher te odiar. É Deus que faz uma mulher gostar da tua afeição, das tuas palavras, ela se interessar por você. E aí também é o mesmo Deus que faz ela te rejeitar. Não foi a vontade de Deus que você se casasse com essa moça, mesmo que você seja um homem santo, piedoso, tenha as melhores motivações com essa moça. Encare isso como um juízo de Deus, porque o casamento é sim uma bênção, é uma dádiva. Aquele que encontra uma mulher achou uma coisa boa e achou a benevolência do Senhor, ganhou a bondade do Senhor. Ou seja,
Quando uma mulher se casa com um homem, não importa a sua aparência, não importa a sua classe social, não importa quanto dinheiro ela tenha, não importa a sua vida piedosa, ou se ela é muito espiritual ou pouco espiritual. Quando uma mulher se casa com um homem, os cristãos encaram isso como uma bênção de Deus, uma dádiva de Deus. É claro que em alguns casos é uma maldição, porque Deus permite e decreta que um homem se case com uma mulher que é carnal, que é mundana, que atrai os seus olhos, mas é só para sua destruição, como aconteceu com Sansão e Dalila. Então, analisando essas questões, fique um tempo a sós com Deus, encare esse fora, essa rejeição como um juízo de Deus sobre a sua vida e vá até o trono da graça suplicar a misericórdia de Deus e não faça evangelismos por aí, não faça coisas perigosas, porque vai ser simplesmente suicídio. Espere a ferida sarar, a dor curar. Talvez dure uma semana, um mês, enfim, dependendo da força que Deus te der, mas não pense que você fazendo isso você vai estar provando as suas motivações. Pelo contrário, você só vai estar agindo de maneira imatura. John Wesley colocou a saúde de seu irmão em risco. Ele fez viagens tolas e ele só descobriu que o seu coração estava no lugar errado. Então, a diferença de John Wesley e os evangelistas suicidas dos dias de hoje é que John Wesley, quando ele pregava contra a bebida, era por um objetivo que glorificava a Deus, que era os maridos não espancarem as suas esposas. E havia amor no seu coração. E havia um interesse genuíno de que essas pessoas se convertessem. Quando John Wesley pregava ao ar livre, é porque seus discípulos já haviam sido mortos. E como o apóstolo Paulo ele estava dizendo, em nada tenho a minha vida como preciosa. E eu estou vivendo aqui apenas para que Cristo seja glorificado, quer seja na minha vida, quer seja na minha morte. Então, John Wesley, quando ele abria os seus braços em algum lugar público, ou George Whitefield, eles não estavam ali para arrumar um casamento, para impressionar alguma mulher, não. Era Cristo e este crucificado. O Deus onipresente está me vendo, Ele está me vendo, Ele está me vendo, Ele está aqui. Ele está com os olhos em mim, olhando para mim, vendo cada palavra que eu estou dizendo para no juízo final ser tudo lembrado. Eis a diferença de quem evangeliza para a glória de Deus, conhecendo a Deus, conhecendo os atributos de Deus. Deus é santo, justo, onipotente, onipresente, onisciente. Deus é amor, mas um amor justo e santo. E eu quero que você sonde as suas motivações, veja o que está no seu coração e veja que tipo de evangelismo você está fazendo. Porque eu tenho visto algumas coisas por aí, algumas pessoas me mandam e-mail falando, olha o que eu estou fazendo, eu estou te imitando. Então, parece que existe agora uma competição de quem vai no lugar mais perigoso, né? Agorinha eu vou receber e-mails de jovens pregando na frente do Talibã no Iraque, com letras traduzidos versículos da Bíblia em árabe, João 3,36, só faltava isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, veja as suas motivações. Eu tenho 27 anos, já não me sinto tão forte como antes, mas também não sou tão fraco como antes. Sei os lugares onde, se eu for, eu vou morrer. Sei muito bem os bairros, até, enfim, dessa cidade até onde eu nasci. Conheço muita coisa. Tenho várias técnicas, por exemplo, de não pregar dias seguidos no mesmo lugar. Sei os horários onde existe mais policiamento e etc. no lugar. Sei os lugares onde é muito provável que uma pessoa me roube e etc. Essas coisas eu aprendi durante muitos anos, enfim, andando e conversando e convivendo com várias pessoas. E isso a maioria dos jovens não tem. É claro que Deus é soberano sobre tudo. É claro que cada pessoa vai morrer exatamente no dia, na hora, no segundo, no minuto, no milésimo de segundo que Deus decretou e da forma exatamente que Deus decretou. Mas as Escrituras também nos dão alertas e Deus usa pessoas para nos avisarem. E quem sabe esse vídeo
é um aviso de Deus para você não fazer nenhuma loucura. Então, outra coisa que eu também aconselho é nunca vá sozinho. Nunca faça evangelismo sozinho. Sempre esteja com 2 ou 3 pessoas. Não leve mulheres, não leve crianças, não leve idosos. Esse é um trabalho para os jovens e para os homens. E aqueles que sondaram suas motivações e viram cada milímetro de espaço no seu coração em todas as áreas: ego, vaidade, sexualidade, pensamentos, intenção, dinheiro, fama, saúde, beleza, sonhos, projetos. Quem sondou todas as áreas do seu coração e entregou toda a sua vida a Deus é uma pessoa que está apta para servir no evangelismo e para a glória de Deus algum dia, se assim o Senhor quiser, colher frutos. E para encerrar, o exemplo de John Wesley é algo maravilhoso porque, escute isso, com todo o seu coração, como você nunca ouviu em toda a sua vida. Eu acredito, depois de ler toda a biografia compacta de John Wesley várias vezes, ler sermões, etc., ele tinha a seguinte mentalidade: depois daquele relacionamento que deu errado lá atrás, ele de fato amava de verdade aquela moça e aquilo doeu bastante, aquele término daquele relacionamento. Então ele tinha a seguinte filosofia de vida. Escute bem: se alguém vai ter que encontrar com os piores homens dessa terra, primeiro, que seja eu, e não mulheres, crianças e idosos. Uau! Uau! Se alguém vai encontrar com os piores homens dessa terra, que primeiro seja eu. Isso é o amor de um pai. Isso é o amor de um cristão pelas mulheres, pelas crianças, pelos idosos, pelos seus outros irmãos. Jesus Cristo disse: não existe amor maior do que esse de que dá a vida pelos seus amigos. De fato, as cadeias estão aí, precisando de pregadores. As ruas estão aí, precisando de pregadores. Lugares onde nem a polícia tem coragem de entrar estão aí, precisando de pregadores. E cadê os cristãos que não têm medo da morte, têm a certeza da salvação e de fato amam os membros da sua igreja e não querem que o estuprador, o assassino, o assaltante encontre as ovelhinhas do seu rebanho primeiro que ele? John Wesley tinha essa mentalidade. George Whitefield tinha essa mentalidade. Até o próprio Jonathan Edwards também tinha. Se alguém vai encontrar esse homem mau, pecador, não regenerado, primeiro que seja eu. E ele vai ouvir duras verdades, juízos, alertas. E pela fé eu creio que a batalha que eu travei antes desse evangelismo em oração foi respondida. E quando eu vou evangelizar, eu estou indo só para a colheita, porque a guerra foi travada antes. E que pelo poder do Espírito Santo, esse estuprador se arrependa e não abuse de nenhuma mulher da minha igreja. Que esse assassino se arrependa e não mate nenhum membro da minha igreja. Porque, pela graça de Deus, eu fui lá primeiro e confrontei ele em seus pecados e preguei todo o conselho de Deus. Fica aqui o exemplo de John Wesley e que você medite sobre o verdadeiro amor. Não existe amor maior do que esse, de que dar a vida pelos seus amigos. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. De fato, esse tipo de amor está muito raro hoje. Se alguém vai encontrar, primeiro, os maiores criminosos dessa terra, não vai ser as mulheres e as crianças da minha igreja. Será eu. Eu creio que assim pensava John Wesley, George Whitefield e muitos outros homens como Jonathan Edwards. De fato, vivemos uma geração onde as pessoas amam muitas coisas mais do que a Deus. E a prova de que elas não foram regeneradas é que
eles estão cheios de medos e temores, que não é característica de alguém que nasceu de novo. De fato, esse é um convite para os homens morrerem, mas morrerem do jeito certo, da forma certa, não sozinhos, mas acompanhados de irmãos, para a glória de Deus, e que você não seja um suicida, mas um mártir, alguém que quando morrer e o seu sangue cair na terra, que como foi escrito no passado, o sangue dos mártires é a semente da igreja, que essa semente possa dar muitos frutos para a glória de Deus. Então, cada pregação sua você tem que pensar: por que eu estou pregando isso? É para conseguir um casamento? Um sexozinho, um casamento 2, 3, 4 vezes por semana? Aplausos, dinheiro, fama? Ou eu estou indo lá para morrer? Como o apóstolo Paulo disse, viver para mim é Cristo, morrer é lucro. Será que é lucro a morte para você, ou você está com os olhos muito fixos aqui neste mundo? Tem tanta coisa boa para se desfrutar, né? Como Jesus Cristo disse: eu casei agora, não posso ir. Agora, enfim, eu tenho um carro, eu tenho uma casa, eu tenho uma empresa, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Sabe? Homens como John Wesley, George Whitefield, Jonathan Edwards, Charles Spurgeon, George Miller, Robert Murray McCheyne, John Knox, Leonard Ravenhill e muitos outros. Realmente o mundo não é digno deles terem pisado esse chão. Porque enquanto uns sacrificam, derramam literalmente sangue no chão com seus joelhos, outros só querem mais e mais deste mundo. Que Deus nos livre desse vômito, dessa miséria que nós vivemos no Brasil. Sinceramente, eu estou cansado desse mundo, estou cansado de todo o meu coração. Não existe nada aqui que me seduza ou me atraia. E que isso também aconteça com você. Eu oro para que Deus arrebente a sua vida, acabe com a sua empresa, acabe com a sua saúde, mate, se possível, várias pessoas da sua família, mas que você não se perca e que você não vá para o inferno e que você viva uma vida gloriosa e digna da cruz de Cristo. Essa é a minha oração. Vá, preguem, vá, preguem, vá, preguem, vá, preguem.